Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, gostaria de desejar a cada um que está presente na Igreja Matriz de São Lourenço e também presente pela via das redes sociais, uma abençoada e santa Páscoa. Vamos meditar hoje um pouco do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos do versículo 1 até o versículo 9. No primeiro versículo, apresenta Maria Madalena. Maria Madalena, ela que foi ao túmulo de Jesus. E como diz o Evangelho, bem de madrugada, e ainda quis frisar o Santo Evangelho, estava escuro. E o versículo 1 do capítulo 20 do Santo Evangelho, há pouco proclamado, de São João, termina dizendo: viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Em outras palavras, o túmulo estava vazio. Chegamos no versículo 2. Ela então, Maria Madalena, sai correndo e encontra Simão Pedro e aquele que Jesus amava. Belas palavras do Santo Evangelho, que seja dirigida a cada um de nós, que seja dirigida a cada pessoa que nos acompanha no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos demais meios de comunicação. Aquele que Jesus amava. Quem dera, irmãos e irmãs, termos essa fé firme, forte no nosso coração. Jesus me ama, Jesus me ama muito. E ela diz o que aconteceu. Tiraram o Senhor do túmulo
e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, que é o versículo agora terceiro. No versículo 4, vai narrar que o discípulo que Jesus amava correu mais depressa que Pedro. Os padres da igreja, meditando sobre esta frase do Santo Evangelho, o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Quem é este outro discípulo? Aquele que está há pouco referido pelo padre, aquele que Jesus amava, lá no versículo 2, que acabamos de ouvir, do mesmo capítulo. E os padres da igreja sintetizam do seguinte modo: o amor sempre chega mais rápido. O amor é veloz. O amor é ágil. O amor é uma força que Deus fez, criada por Deus, colocada no nosso coração, que nos impulsiona a ir mais longe. Às vezes, seguindo o ensinamento dos padres da igreja, nos cansamos, nos desgastamos, não alcançamos, e não é por falta de sabedoria, nem por falta de empenho, às vezes é por falta de amor. Onde há amor, se alcança. Onde há amor, se chega. E por isso, irmãos e irmãs, todos nós somos convidados por Deus a fazer tudo com amor. Das mais simples coisas, com amor. Diria, daquilo que é necessário à vida humana: respirar com amor, ouvir com amor, ver com amor, sentir com amor. E no nosso fazer e pensar, e na dinâmica do fazer e pensar, pensar e fazer, o amor sempre estar presente. E como afirmam os padres da igreja, tudo será mais rápido, mais tranquilo, mais calmo, mais sereno. Porque o amor é que nos move. O amor é que trouxe cada um que está aqui para celebrar a Páscoa do Senhor. É o amor que está fazendo essa pessoa ficar com o celular na mão, diante de tantas atividades, que parou para, com amor, contemplar Jesus ressuscitado. O amor que vence, o amor que venceu a morte. Esse amor é o próprio Senhor ressuscitado. Chegou no versículo 5, as faixas de linho no chão, mas não entrou. No versículo 6, Simão Pedro entra. E aqui, continuemos com os padres da igreja. Por que Pedro entra? Para os padres da igreja, Pedro é o sinal da fé. E todos nós, quando entramos dentro da igreja,
entramos pedindo a Deus aquilo que os pobres, miseráveis, abandonados e esquecidos pedem: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Esse deve ser nosso pedido, para que nós possamos entrar no mistério pascal. Precisamos da fé, que daqui a alguns instantes haveremos de professar. Quando Pedro entra no versículo 6, vê as faixas de linho deitadas no chão. E no versículo 7, vê o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Os padres da igreja leram esse texto refletindo o Antigo e o Novo Testamento, contemplando a Sagrada Escritura, meditando a lei, os profetas, encontraremos a profecia realizada em Cristo Jesus, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição. Entrou outro discípulo, e aqui um versículo tão curto e tão bonito. Ele viu e acreditou. Não vamos nos antecipar, mas é o que vamos meditar daqui a algum tempo próximo, quando falarmos de Tomé. Tomé, que pede para tocar e ver as chagas de Jesus. E quando vê, professa a fé: meu Senhor, meu Deus. E mais uma vez, no versículo 9, se fala da Escritura. A meditação da Escritura, a fé na Escritura, basta para se acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. É Ele que cumpre as Escrituras.